Agora sim. Agora a câmera tá limpa. Estava uma emergência. Vamos conversar, pessoal. Mas antes de tudo, eu quero te fazer uma pergunta. Você já sonhou em realizar algo com muita vontade? Um emprego, uma faculdade, um trabalho, conseguir muito dinheiro? Aí você trabalhou meses, você trabalhou anos em busca daquilo. Só que quando você enfim realizou, passou alguns dias, passou algumas semanas e aquela sensação simplesmente de felicidade sumiu. E aí, uma nova meta, um novo objetivo você criou, porque aquilo dali não satisfez a sua vontade. Aquilo não satisfez o que você buscava. Se isso já aconteceu com você, você pode ter certeza, meu irmão, você não tá sozinho. E eu acredito que para a geração atual nossa, esse silêncio que é doloroso, esse vazio, incompletude, é uma sensação que paira para todos nós. E eu queria conversar sobre isso com você hoje. Não apenas como uma psicóloga, mas como uma pessoa que já vivenciou e já se fez inúmeras perguntas sobre isso. Mas por que eu estou falando sobre isso? É porque esse evento me fez enxergar a vida de uma forma muito mais ampla. Porque quando nós somos jovens, nós temos aquela sensação de que temos o tempo do mundo. Quando nós somos jovens, nós temos a sensação de ter todo o tempo do mundo. E quando você tem uma idade como a minha, naquela época, e você tem uma doença grave que quase leva você a óbito, meio que você começa a ponderar mais sobre certas questões. Nós sempre idealizamos como se nós tivéssemos o nosso futuro totalmente garantido. Mas a verdade é que ninguém tem essa garantia. Então, passar por momentos assim faz com que você leve um choque de realidade, né? E foi nessa época aí que eu comecei a me perguntar: o que faz de fato uma vida valer a pena? Porque pense comigo, existem pessoas maravilhosas, extraordinárias, que ganham rios de dinheiro, que constroem impérios, são pessoas assim aclamadas pelo público, mas que mesmo assim elas são infelizes. Você vê na mídia constantemente essas pessoas relatando como a vida dela está em frangalhos quando se trata do lado emocional. Você provavelmente conhece alguém assim, você mesmo tem esse sentimento constantemente. Eu falo isso porque eu tenho. Isso não é demérito. Eu estou, de fato, conversando com vocês sobre o que é. Essa é a realidade da vida. Eu acho que todos nós passamos por isso. Por exemplo, eu sempre sonhei muito com o dia que, enfim, eu iria me formar em psicologia. Só que, a partir do momento que eu me formei, a minha preocupação não era mais sobre a minha formatura, e sim sobre como vai ser agora a minha jornada no mercado de trabalho. Na verdade, a meta dobrou, né? Porque a insegurança, a volatilidade do mercado, a concorrência, tudo isso agora se tornou meu problema. Antes eu tinha um problema, me formar na faculdade. Era passar na prova para um dia me formar. Agora não. Agora é como ser a psicóloga bem-sucedida ou
Será que eu vou dar conta quando eu estiver no consultório? E se eu não. E se eu de fato. Será que eu aprendi? Será que eu vou ser uma psicóloga que faz diferença na vida das pessoas? Você percebe como, na verdade, amplificou o meu problema? E eu tenho certeza que muitos de vocês também passam por isso. Tenho certeza. E é por isso que eu tô fazendo esse vídeo. Para que nós possamos compartilhar essa dor e juntos encontrar uma resposta. Ou a tentativa da resposta, né? Na psicologia existe um conceito que nós chamamos de hedônica. Esse conceito, de uma forma simples e bem resumida, ele fala que nós temos a capacidade de nos acostumar de uma forma bem rápida com o extraordinário. Aquilo que era incrível agora, rapidamente ele passa a ser nada pra gente. E isso explica por que a gente vive correndo com a sensação de que a gente nunca alcançou nada. Mas aí tem uma outra coisa muito interessante, que é que talvez esse problema não seja a busca pelo objetivo. Objetivos, eles são muito importantes. Eu continuo tendo objetivos. A cada dia que passa, eu tenho novos. Eu continuo estudando, eu continuo tendo projetos, eu continuo me colocando à disposição do mundo para mim poder me desenvolver. O problema está quando nós colocamos as coisas como fonte de solução para uma crise que, na verdade, é existencial. Quando colocamos sobre o emprego, quando nós colocamos sobre um relacionamento, quando nós colocamos sobre a nossa conta bancária a responsabilidade de suprir um vazio. E esse é o ponto-chave dessa conversa. E foi nessa busca que eu conheci um autor lá na psicologia, Viktor Frankl. O Viktor, ele passou por um campo de concentração nazista. E uma das coisas que mais me impactou nesse autor foi que ele disse que o ser humano, ele não busca felicidade, ele busca sentido. E quando eu li isso, basicamente muita coisa parece que foi brotando assim, nossa, é exatamente assim que eu penso. Porque a felicidade em si, ela é uma emoção. Ela vem e vai, ela é volátil. Hoje eu tô feliz, passar 2 horas depois eu tô triste. Ninguém consegue permanecer feliz o tempo todo. Mas o significado, ele já é bem diferente. Significado é aquilo que faz a gente continuar caminhando, mesmo nos dias mais difíceis. Pense em uma mãe. O filho dela tá passando mal e ela acorda todos os dias de madrugada para cuidar dele. Provavelmente ela tá muito chateada, ela tá preocupada, mas aquele sofrimento dela, ela tem um sentido. Eu não tô fazendo aquilo dali por obrigação apenas. Eu estou fazendo porque eu amo essa criança e por causa disso eu vou me submeter a desconfortos. Porque ali nesse comportamento dela existe um grande significado. Só que do mesmo ponto de vista, vamos analisar uma pessoa que talvez esteja em uma ilha paradisíaca. Aquele lugar lindo, com várias pessoas ao seu redor lhe servindo. Só que essa pessoa por dentro, ela sente um vazio, uma incompletude. Essa pessoa tem todas as condições do mundo para ser a pessoa mais feliz que existe. Mas ela não é. Tá vendo como não é simples assim? Quando eu olho para minha vida hoje, eu percebo que o que me traz felicidade não é a
busca constante por ela, e sim o propósito pelo qual eu vivo. É saber que o meu trabalho pode ajudar uma pessoa. É saber que uma conversa, muitas das vezes, pode trazer clareza para um sofrimento que está sendo enclausurado dentro de uma pessoa. Talvez você vai estar assistindo esse vídeo e vai sair com um pouco mais de acalento. Talvez eu faça você enxergar a vida de uma forma diferente. Pelo menos, esse é o desejo que eu tenho com esse vídeo. Eu não estou fazendo esse vídeo simplesmente por fazer. Eu tenho um propósito. E é por isso que eu estou aqui. E existe uma reflexão que eu gostaria de deixar com vocês. A reflexão é a seguinte: imagina que você conquistou tudo isso que você deseja hoje. Você acordou amanhã e você já tem tudo. Mais dinheiro, você tem mais estabilidade, você tem um relacionamento que você tanto sonhou. Só que, depois de tudo isso, o que tem depois disso? Você de fato estará feliz? Depois de todas as suas conquistas, o que sobra de você de verdade? Você estaria completo ou você iria buscar um novo objetivo? Porque aquilo ali não te fez feliz de verdade? Porque você ainda estaria perdido? E talvez essa seja a pergunta mais importante que nós devemos fazer hoje. A experiência que eu tive lá aos 18 me ensinou uma coisa que eu jamais vou esquecer. Nenhum de nós sabemos quanto tempo nós temos de vida. E justamente por isso que a nossa vida ela é tão valiosa. Talvez o objetivo aqui não seja viver a vida perfeita. Talvez o objetivo não seja ser feliz o tempo todo. Talvez o objetivo seja construir uma vida que vale a pena ser vivida. Uma vida que, quando nós olhamos lá para trás, a gente possa olhar e falar assim: nossa, ela não foi perfeita. Nossa, eu quebrei muito a cara, não foi fácil. Mas valeu a pena. Valeu a pena todo o esforço. E eu queria encerrar deixando uma pergunta para vocês. Se você continuasse vivendo exatamente como você vive hoje, pelos próximos 10 anos, você gostaria da pessoa que você se tornaria? Pense nisso. E se essa reflexão que eu fiz aqui trouxe algum sentido para você, me conta nos comentários. Não deixe de me seguir. Se você quiser também, né? E eu vou ler cada comentáriozinho que vocês deixarem. Vem comigo para essa jornada. Vamos buscar uma vida que de fato faça sentido. Bye!